todo mundo gosta. Se todo mundo participar, eu acho que dá muito pouco sono. E essa foto aqui eu tive uma sorte de achar. Eu não sei por que motivo. Dá todo mundo vendo aí, pessoal, porque dá a impressão que eu estou falando sozinho, mas tá o vídeo, né? Não, dá para Beleza. ver. Dá pra ver. Na minha cabeça, essa foto, eu comecei a lembrar. Já viram foto receptor pegar fogo? Então, Isso é como se parece, fosse parece aqui, foto. entendeu? Que foram embora algumas cones e bastonetes, eu não sei por quê. Eu gostei dessa foto, porque eu queria achar uma foto para iniciar um multimodal case presentation. E é isso que eu tenho feito, juntando cada vez mais casos aí. Então, esse primeiro caso, na verdade, é mais ou menos o que a gente faz em retina clínica, talvez bater o olho e fazer o diagnóstico, né? Mas eu preciso agradecer esse primeiro caso, como eu sempre faço, que esse caso aqui é do doutor Eduardo Morizot, viu? Por causa disso, viu, Sérgio? Que eu acho que ele tem casos maravilhosos. Ele me cedeu esse caso aqui, eu achei muito bonito. Vamos ver. Então, trata-se de um paciente de 48 anos, é uma paciente que, na verdade, ela tinha um pterígio e pediu para fazer uma consulta oftalmológica lá no serviço do Eduardo Morizot. E sem queixa alguma, ela tinha um problema mais de, sabe, ó, tá com uma carninha aqui, ainda meio vermelho meu olho, e foi fazer o exame. E durante a avaliação, encontraram essa alteração no fundo de olho. E aí eu pergunto, batendo o olho assim, alguém, sem falar, alguém sabe o que é? Quantas pessoas tem aí? Mais de 30, né? Que alguém se manifeste e fale, eu sei, ou já vi coisa parecida. Você mesmo, Sérgio, você está dentro. Tem alguns diagnósticos iniciais aí, né? Mas você vê uma área que parece uma área de atrofia, porque o vaso na retina ele parece que desce aí, né? Então parece que você Isso, perde a área. isso Então, mesmo. Então, mas alguém mais já viu uma coisa parecida? Porque talvez nunca mais vocês esqueçam esse O tipo de vaso desce imagem ou que... o vaso desce Como? ou o vaso sobe? É elevada a lesão ou é profunda? parece Na que é foto não dá para profundo. ter certeza. Aí que está a beleza do caso. Eu só mostrei esses slides, mas vocês estão considerando tudo que vocês estão falando é muito importante. Por isso que não pode ficar numa fotografia só. Então, foi achado esse exame, essa lesão arredondada, até parece uma dupla papila. A gente vê, às vezes, isso aqui embaixo, né? O pessoal chama... E existe um caso no mundo que foi descrito como dupla papila. Tinha artéria central, tudo. O resto é tudo coisa que simula. Mas foi encontrada essa lesão que realmente chama os olhos, né? Você olha assim, você fala, poxa, não está normal isso. E no caminho aqui, nesse trajeto, o vaso sofre uma alteração. Mas vamos em frente. Então, aqui, mostrando para vocês o quê? Aqui é o infrared, né? Isso não é uma autofluorescência. Eu vou mostrar rápido. Aqui não tem segredo nenhum, não tem células no vítreo, não tem pegadinha, não tem alteração. A paciente até ficou assustada, porque muita documentação, muita fotografia. Doutor, o que eu tenho? Eu pensei que meu problema fosse olho vermelho. Não, fica tranquila. Estamos examinando a senhora, né? E o Eduardo ele vai a fundo nos casos, eu achei maravilhoso. E aí, até agora, não sei se ajudou muito, né? Não sei se ajudou muito até agora. Alguém quer mais exame? Ou ficamos por aqui? E fazer umas Eu hipóteses. aceitei dessa lesão, né? Eduardo. Você quer o CT? O que vocês acham que vai aparecer no CT? Se for elevado, a gente vai ter uma noção que é uma lesão tumoral. Se for uma escavação em saca-bucado, me lembra quando você tem coroidite multifocal, que você tem essas escavações. Tá, Ou se tiver cálcio, é outro diagnóstico diferencial. beleza. Isso mesmo. Olha, o pessoal tem que se manifestar aí, não tem importância. Abre o microfone e fala. Alguém mais quer falar do grupo? Ou quem está assistindo? Só avisar, Eduardo, quem está assistindo, é só falar pelo chat, tá? Escrever no chat aí. Falar não, escrever Eu não pelo estou chat. nem... Então, depois, qualquer coisa, Sérgio, se estiver no chat, você me avisa. Alguma pergunta, tudo, tá bom? Eu vou lendo aqui o que falaram. Beleza. Então, vamos lá. Estou trazendo mais informação do caso. Está vendo que é um caso super bem documentado? Então, estamos ali diante daquela lesão, que fica difícil numa fotografia de um plano só, dizer se ela é elevada ou não. Obviamente, está faltando aqui um dos melhores exames, que será a tomografia de coerência óptica. Mas o que chama atenção nessa angiofluorescinografia é que ele só me manda dois tempos, um tempo mais ou menos inicial e um tempo mais tardio.
Você aí, Jorge, estava com raciocínio, o que você acha? Parece Analisando a que lesão. está corando, certo? Me parece um atingimento de esclera, ou seja, isso aí talvez seja você está vendo a esclera aí, e a fluoresceína atingiu a esclera. Tem um vaso, e parece que um vaso colateral saindo dessa artériazinha. Certo? Então, você está admitindo que essa lesão é uma lesão que se aprofunda lá, né? Vai em Isso, direção à esclera. uma lesão em saca-bucado, ou seja, Uma escavação. uma escavação. Escavação da coroide. Sim. Lembrando, claro que não tem as características porque não tem hiperpigmentação, mas uma escavação você tem uma corioretinite por toxoplasmose sem a hiperpigmentação perilesional. E olha que interessante, tem uma alteração pigmentar no centro, quer dizer, é possível que o hiperpigmentar esteja envolvido nisso aí, né? Então, Isso. lembra alguma coisa de fato, ou cutucando ele. Mas ou... até aí não exclui totalmente uma lesão elevada, porque também poderia, vamos dizer, um hematoma astrocítico, e aí ele está impregnando, e tem um depósito de pigmento em cima. Concordo, o hematoma astrocítico. Mas Podia o ter hematoma astrocítico não tem pigmentação associada. Não, então, Isso. só se migrou epitélio pigmentar em algum lugar, de algum vaso. Então, são duas situações ótimas que vocês estão levantando. Uma, se você partir para o diagnóstico, para a ideia do Jorge, o Jorge está mais fortalecendo a ideia de lá para baixo, em direção à coroide esquerda, até admite que isso aqui seja corando a esclera. Então, isso é que nós tínhamos antigamente, né, meu caro? A gente ficava só nisso. E o lado, essa primeira foto da esquerda, eu te garanto que essa lesão, depois vocês vão ver, ela não mostra nessa fase inicial a presença de vasos. Não sei se ajuda, porque ela fica hipofluorescente só no final. Essa lesão, ela apresenta staining, ok? Alguma coisa está impregnando essa lesão. Nós não sabemos em que nível, tá? Mas o que está mostrando aí não tem vazamento, não tem extravasamento, ela não tem vaso interno, e que é bem característico dessa lesão. Mas o que vocês estão considerando exatamente é por aí o caminho. Vamos lá. Não A seria seguir, um coloboma, vocês... né, Eduardo? Se Como? fosse profundo, um coloboma. Um coloboma, então, de novo, vai nesse Fica aspecto. tipo, profunda, né? Aí cora a esclera e sobrou um pouquinho de epitélio pigmentar. Vamos lá. Ah, não é. Aí, a Cleide estava certa. Quem estava certo? Quem estava certo? A Cleide falei tem que uma era lesão uma coisa. elevada, não é uma escavação. Então, você que falou a escavação, Jorge, não fui eu? Foi, eu que falei escavação, me parecia, pelo ângulo de visão que eu estou vendo aqui Tô agora, que brincando. Cara, discussão de casa é isso aí. Então, você veja que interessante como você vai abrindo, né? As informações vão aparecendo e como o ACT mudou nossa vida. Então, mostra que essa lesão, apesar de aqui parecer que está tudo lá dentro, afundando, mostra que essa lesão é uma lesão elevada, né? Então, uma lesão tipo dome shape, e que ocupa toda essa região aqui da retina. Isso aqui eu não sei dizer, se alguém quiser achar que isso aqui é calcificação ou não, é difícil dizer. Não é, Né? Eduardo, esse é Olha o que pigmento. Esse é o é o pigmento pigmento, da Eduardo. lesão. O Isso, pigmento que está então, fazendo que tá- essa sombra logo depois aqui, uma sombra enorme. Exatamente. Então, Então, esse pigmento foi parar lá em cima. É. Migrou talvez pelo vaso, parecendo Ele viajou. migração de retinose pigmentar. Ele viajou bem lá em cima. Então, Isso. mas eu estou falando aqui, tem alguma coisa que está fazendo sombra luminosa, de fato, né? Quando você olha assim, você pensa realmente, sabe, que isso aqui pode ser a pigmentação ou alguma coisa que tem lá em cima nesse tumor. Mas que tem aí alteração pigmentar, tem, não há dúvida. Bom, até agora, ele está cada vez mais, vamos dizer, se mostrando cada vez, ele está se entregando, como diz o outro, está se despindo, né? Agora, então, o diagnóstico fica como até agora? Cleide, você que estava no caminho da elevação. Então, eu sugeri um hematoma, um astrocítico, e que esse pigmento tenha migrado pelo vaso e depositou lá em cima. Porque a lesão ocupa todas as camadas, vem lá das camadas mais internas e vai até embaixo. Mas Cleide, o amartoma, o astrocítico, ele está localizado lá na camada de células ganglionares, lá em cima, né? Lá em cima. Isso mesmo. Você E não vê essa pigmento. lesão,
essa lesão vem de baixo e não tem pigmento associado. Então, no amartoma primário do EPR, você vê essa lesão aí em cima, mas a lesão é no polo posterior, não é fora, e não tem essa lesão hiperrefletiva embaixo, né? Então, para mim, isso é uma lesão formada muito tempo atrás. A minha ideia é que isso seja uma coisa congênita, não vi essa imagem antes, não sei o que é, e que na formação, na embriogênese, o EPR tenha parado lá em cima, como é o amartoma primário do EPR. Essa é uma ideia. O amartoma primário ou isolado do EPR, ele costuma ter um vaso, um feeder vessel. Não é amartoma combinado. Não, amartoma isolado. Não, amartoma ou adenoma do epitélio pigmentar, o adenoma. Adenoma é outra coisa. Não deixa de ser um amartoma. Não deixa de ser um amartoma. Então, o adenoma do epitélio pigmentar, que cresce, ele sobe, é um diferencial, e ele tem um vaso, que essa lesão, por definição, não tem vaso intrínseco, nada disso. Não. Mas ela se mostra dessa forma, dome shape, ela ocupa toda essa região, ela ocupa as camadas não só internas, né? Ela ocupa as camadas exatamente que vai na alta Todas as camadas da retina aí são ocupadas. E também pode pegar um pouco de epitélio pigmentar, como vocês estão vendo aí, entendeu? Agora, o que mais? Diagnóstico. Vocês nunca mais vão esquecer, pessoal. Isso aqui deu um trabalho enorme para o Jerry Shields, porque na classificação dos amartomas, ou melhor, dos astrocitomas, o Shields quis colocar essa lesão como se fosse uma manifestação astrocítica, como vocês falaram aí. Ele tinha na mão 6 ou 7 casos, mas ele não entendia por que essa lesão, tudo que vocês falaram aí, por que essa lesão ocupava muito espaço que não era para ocupar. Na verdade, o amartoma astrocítico, ou sei lá, que associado ou não com a esclerose tuberosa, ele ocupa lá em cima, né? Eu até faço aqui. Mas esse é o diagnóstico desse paciente. Isso chama-se PSCREP, ou Presumed Solitary, até escrito, Circumscribed. É uma proliferação astrocítica retiniana, que também não é um nome maravilhoso, mas é clássico isso aí. Esse tipo de lesão chama atenção por quê? Primeiro, ela é uma lesão que tem um aspecto de pérola, eles falam uma cor amarela esbranquiçada. Ela é uma lesão que ela aparece de forma abrupta no fundo de olho, quer dizer, abrupta, se você fizer um OCT, de repente tem um dome shape. E essa lesão, quando ele começou a estudar, ele colocou até nos diferenciais de esclerose tuberosa, mas ele percebeu que alguma coisa tinha que não era lá de cima. Na opinião do Shields, que é um cara genial, o Jerry Shields, né? Depois a Carol foi atrás e também não deixa de ser. Ele achava que algum insulto, trauma, inflamação naquele local iniciaria um processo, sei lá, se inflamatório ou fibrótico ao nível da retina profunda. Então, foge um pouco da formação inicial do astrocitoma. Tanto é que esse nome é combatido. Alguns autores aí, eu vou mostrar um último trabalho bonito, que é feito na Suíça, não está correto esse nome, porque ele continua dizendo que tem alteração astrocítica. Se eu não me engano, eu tenho uma aula que eu dou. Esse foi a primeira apresentação do Shields, que deixou ele um pouquinho confuso nessa questão dos casos. Então, ele apresentou lá, mas ele achava que precisava estudar mais. Olha aqui que interessante, pessoal. Esse é o caso, olha como é muito semelhante. Esse é o caso que ele mostra aqui nesses trabalhos. Tem vários trabalhos do Shields, isso aqui foi descrito em 2011 como scrap. Eu, quando dou uma aula aí eu gosto muito desse assunto, eu dou uma aula de amartoma astrocítico, e lembrar que é muito interessante você lembrar que nessa camada, aqui sim, é um amartoma clássico, um astrocitoma. Nessa região aqui interna da retina, só passam o que tem aqui? Fibras nervosas, células ganglionares e sustentação, glia, que são 2. É astrócito, que tem muito mais astrócito, que está vermelhinho aqui, do que oligodendrócito. Então, olha que bonito esse slide aqui, essa foto, né, mostrando aqui uma célula, uma célula glial e o tecido de sustentação. Então, a partir dessa coisinha vermelha aqui, é que nasce uma tumoração. Então, você pode ter uma tumoração, uma reação, proliferação astrocítica de astrócito, que é o que predomina na retina interna, tem oligodendrócito, mas é pouco. Então,
Quando isso aqui prolifera, você tem um tumor, que é o astrocitoma, congênito ou adquirido, e quando não é tumoral, qualquer irritação crônica, você também vê uma lesão assim, tipo nodular, e aí tem que pensar não em tumor, mas alguma coisa tipo gliose reativa. A gente vê pouco isso, mas aqui está a camada de células ganglionares, né? Exatamente mostrando a célula ganglionar e vamos dizer assim, como é que chama o axônio, né? E olha como elas têm que sustentar mesmo isso aqui, está tudo na camada interna da retina. E essa reação que ele chama atenção, olha o outro caso, pessoal, né? Muito bonito. Isso aí, para quem vê, eles descrevem. Eu já discuti alguns casos, eu tenho dois casos desses. Discuti com a Carol Shields, ela fala, não, o fundo de olho chama atenção, é uma pérola branco-amarelada. E outra coisa, ele aparece em pacientes a partir dos 40, 50 anos, é muito raro aparecer, é uma lesão benigna, e é mais interessante ainda, pode desaparecer sozinho, tá? Então, de novo, alguma coisa começa nesse nível de retina externa, ou pega um pouquinho de EPR, e ele se prolifera e forma fibrose. Então, aquilo que também tem lá em cima, talvez não seja só pigmento, existe uma placa de fibrose que pode dar sombra, entendeu? Então, esse é o famoso scrap. Quando eu, graças a Deus, sabia disso, o Eduardo Morizot apresentou isso numa reunião, por isso que ele falou, eu falei, Eduardo, você vai desculpar, mas isso aí é um scrap. Como é que você sabe? Eu falei, porque eu acabei de ler, 2 semanas atrás, sobre scrap, porque eu dei uma aula de esclerose tuberosa e apareceu essa entidade. Olha que interessante, outros exemplos aí, né? Olha que bonito essa formação aqui em cima, pega a retina interna, pega a retina externa, de novo a sombra. E essa alteração, que isso aqui são restos de, possivelmente, não pode dizer que isso aqui é aloide, mas é resto de aloide que está grudado nessas lesões aqui, porque fica preso mesmo aqui, a aloide, não precisa descolar, mas ela fica presa. E olha que interessante, essa lesão ela é super hipo-alto, não estou dizendo que aqui é alto, mas ela é hipo-alto e hipofluorescente no exame de contraste, né? Hipo-alto dá para imaginar por quê, porque você não consegue ver pele pigmentar, e hipo-alto fluorescente e hipofluorescente no exame de angiografia. Esse é um exemplo. Aqui faltou o P, né? Scrap, a gente pode falar de scrap, mas tem um P aqui que também eles usam, que é o presumed. Esse é o trabalho mais recente que eu achei lindo esse trabalho, está muito bem escrito, e lá eles não falam muito bem do exame, deviam mudar esse astrocítico, porque não é daí o problema. Eles acham que o problema vem todo de novo da retina mais lá para dentro, retina externa, e com um componente aí de epitélio pigmentar reativo, como mostra essa lesão, olha aqui, olha o pigmento aqui de novo, tá vendo? Alguma coisa aqui, como se fosse um granuloma. Aliás, eles põem como diferencial um granuloma que pode ter subido aqui, ninguém sabe se isso aqui é toxocara. Ninguém falou aí, mas é uma possibilidade também, entendeu? Isso é o que eu estava lembrando. Toxocara dá uma lesão extremamente parecida. Eu tenho os 2 casos, toxocara já cicatrizado, assim. Mas o toxocara se comportaria diferente, não com essas características de hipo, a fluoresceína não dá nada. E a localização também não é de toxocara, né? Agora tem uma coisa, né? Pode ser, aí tem ciliar posterior chegando. Agora tem uma coisa interessante, né? Ninguém tem histologia disso aí, ninguém tem histopatologia. Até hoje é uma lesão muito polêmica, mas que não faz parte hoje do capítulo dos astrocitomas, tá certo? A sua lesão, Eduardo, ela era hiperfluorescente, não é? Ela captou... Ela é hiperfluorescente porque no final a fibrose capta a fluoresceína. Ela atinge, não é esclera, ela faz um tingimento final. Não é esclera, porque não dá nem tempo para chegar lá, está na frente. A própria fibrose. Um tipo de tingimento, parece muito tingimento que você está vendo esclera. Lógico que se eu começar mostrando isso aqui, como eu mostrei, é maldade, né? Aqui. Porque dá a impressão mesmo que isso aqui é escavado. Aí você já fala, poxa, escavado até que tem EPR, aqui está lá embaixo isso, mas na verdade uma foto assim, né, uniplanar, né, uma foto unidimensional, você precisa de, por isso que não pode analisar. Unidimensional, né?
Tem Se eu altura e mostro, largura. mostro isso aqui no corredor, eu já paro e falo, ó, meu, eu quero saber o seguinte, me passa os cortes aqui, porque a gente come bola às vezes nisso aqui. Mas esse caso é maravilhoso, eu acho que é o melhor caso que eu já vi de scrap aqui e publicar. Aliás, o Eduardo Morizot me autorizou de apresentar esse caso, porque ele está querendo publicar, entendeu? E eu acho que dos nossos... Aqui não tem nada nesse que eu saiba aqui na nossa literatura. Eu falei até para ele publicar isso aqui no, sei lá, no International Journal, ou aqui no CBO, aqui no Arquivos. Não é bonito? Muito bonito, muito legal. Olha aqui, esse é o caso do Eduardo, tá certo? Interessantíssimo, né? Agora, é uma lesão que realmente ninguém sabe bem o que é. Então, quem quiser ler, está tranquilo. Esse é astrocitoma, esse aqui está bonito, e não tem muita coisa na literatura, não, tem muitos casos publicados. E aí, posso para o número 2? Pode ir para o número 2, excepcional esse um, hein? Parabéns. Obrigado, obrigado. Esse caso aqui eu quero a ajuda de vocês. Eu vou ter que pular muito slide aí, mas esse caso é um dos casos mais interessantes que eu vi ultimamente, né? E é recente. Isso aqui é coisa de 3, 4 semanas. Olha lá, 19... Não, perdão, eu vi esse caso, mas tudo aconteceu em abril, né? Esse caso, só para ter uma ideia, eu fuço muito, tudo que tem aí, eu entro naquele da Unicamp, né? Me colocaram lá, graças a Deus. E eu, de vez em quando, eu emito minha opinião, mas eu gosto mais de falar direto com o cara. Eu vi esse caso lá na reunião da Unicamp, todo mundo é lá, né? O Sérgio faz lá também, não vai, Sérgio? Daquele da Unicamp... Não vou, não. Interior de São... Não sei, mas olha, tem cada caso lá. Mostrar esse caso e depois eu vou dizer um diagnóstico assim, isso aí é tranquilo, vamos publicar, deu isso, né? Aí eu peguei o caso, comecei a estudar, gosto muito de levar para casa, estudar. Melhor exame, na minha opinião, ainda chama-se retinografia, bem feita. Um dia vocês vão, talvez, concordar comigo. E agora eu sou fã da retinografia panorâmica. Eu sou fã do Optus, porque a gente come bola, pessoal. Então é o seguinte, 65 anos, uma mulher brasileira, que diz o seguinte, essa senhora aqui é interessante, porque ela trabalha, ela é uma funcionária, não sei se é enfermeira, desse local, lá em Ribeirão Preto. Aliás, esse grupo aí tem muita coordenação lá daquele menino, Rodrigo, pessoal da Unicamp, de Ribeirão Preto. Então, eu entrei, comecei a ver a discussão deles. E o mérito todo desse caso não é meu, não é de um tal de João. O João é maravilhoso. E quando eu liguei para o João, eu falei, João, eu quero mais informação. Ô, professor, fica calma, vou te mandar tudo. Dia 19 de abril de 2022, essa moça estava lá no hospital e falou, gozado, meu olho direito não está legal. E ela fala que foi 30 minutos antes. Eu pus few hours ago. E vocês estão vendo aí, ó, 20/70, essa refração, né? E 20/20. A única coisa que eu sei dessa moça é que ela tem uma hipertensão arterial absolutamente sob controle. E ela tem essa história. Observem o resultado de angiografia. Aqui, a primeira foto que ele me mandou, eu pedi alguma coisa anterior. Observem aqui na sequência. Eu não gosto muito de fazer assim, isolado. Eu gosto de pôr assim numa sequência, mais mostrando, comparando. Mas isso aqui. Vão observando. 20/70. Voltar. Primeira foto. Eu gosto muito de ter o tempo aqui, mas é difícil. O cronômetro não tem... Volta na retinografia, por favor, aqui. É difícil ver pela retinografia, que só está um pouquinho vermelho. Isso mesmo. Tá vendo? Voltou na retinografia. Hoje em dia mandam muita coisa para mim. Cadê a retinografia? Não precisa. Que não precisa? Precisa para burro. Ó, vamos lá. Vão observando. Eu ainda dei a dica, hein? Artéria. Sempre assim, né? Artéria, veia, artéria, veia, de um modo geral. Então, isso aqui é uma artéria. E aqui é uma veia. Isso aqui é uma artéria. Estão observando isso aqui? Late stage. Aqui é possível, pelo tempo que ele me deu lá, que seja até quase uma fase de recirculação. Então, não pode achar que nós estamos numa fase muito
Aqui, talvez essa aqui já entra na recirculação e você tem a impressão que está começando tudo de novo, mas não é. É questão de alguns 30 segundos, nem isso, não sei, não lembro, 2, 3, 4 minutos já recircula. Estão ficando familiarizados? 2070, ela falou que há 30 minutos atrás ela percebeu que o lado direito estava embaçado. Olha lá, eu sempre ponho a retinografia. Olha lá, Jorge, você que está pedindo. Ó. Sim? Como fosse uma... Agora que eu quero saber de vocês, o que pode dar esses vários cortes, que é o que eu adoro aqui. Nunca mostrar um corte de você ter um scan isolado que você vai dar comer edema, bola. né? Vai dar o quê? Vai Uma ter lesão edema aí. escura. Uma lesão escura no infrared aí ou hemorragia ou líquido. Isto, pode ser hemorragia. Hemorragia ou líquido, um mas- edemazinho. Então, a mas eu não elevação tinha aqui no visto. infrared. O que vocês querem? Ó, nós vamos estudar. Isso aqui é tudo ao mesmo tempo. Isso aqui é na época... né? Porque às vezes o cara mostra isso aqui e vai mostrar um OCT depois de 4 semanas, né? Não é? Ó, então vamos lá. Alguém, então você pode... Essa área escura realmente é uma área que te deixa em dúvida, né? Mas vamos lá. Ainda bem que ele me mandou esses cortes. Ó. Estão vendo aqui? Essa área de sombra. Sim. E aqui? E aqui? O que mais vocês estão vendo aí, pessoal? Líquido, né? Fazendo cistos com Vai, líquido né? entre a plexiforme externa e os fotorreceptores, formando cistos. E a Lloyd? A Lloyd descolada. Tá. Não está muito legal, né? Não deve ser EDI, né? Você não tem noção do que está acontecendo aqui. Mas, para mim, não dá para também raciocinar o CT hoje em dia sem um EDI, né? Para você ter uma ideia de tudo, né? Mas está muito bom. Olha, isso aqui tudo ele me mandou depois, cara. Tudo depois que eu pedi para ele mandar. Porque o jeito que ele mostrou lá, ele mostrou 2 cortes. Não dá para ver nada. O que vocês estão achando? Líquido. Um edema profundo, né? Bem profundo, né? E agora? E aqui você já está na fóvea, parecendo aquele cone das células de Miller. O Jorge tem estudado demais, meu. Hein, meu Jorge? Oi? Você tem estudado demais. Como é que chama esse sinal? Como é que chama esse sinal? Buquê? Buquê. Isso! David Sarraf, né? Cotton, lembra? Cotton wool ball, com o sinal da bola de algodão aqui. E isso aqui indica o quê? Tração. Exatamente. Então, vamos lá. O que vocês têm aí? Qual é a crítica que vocês fariam agora? Você está tendo uma atração aí, só que não tá tão boa a imagem, não. Porque dá para ver a sombra da Yaloid presa na fóvea aí. Mas não a dá minha pra ter dúvida é a seguinte: certeza. você acha que essa paciente tinha 20/70 mesmo? Provavelmente não. Então, bastava ela mexer um pouco aquela coisa, né? Ele mede, por isso que eu reclamo no ambulatório. Observa bem, cara. Vê essa paciente, manda ela mexer. Porque você passa uma ideia de 20/70, ok, depende de como ela olha, mas ela tem uma parte boa da fóvea, olha lá, está chegando lá ainda. Entendeu? Aqui ele já mandou outros cortes, também muito bonito, feito aqui com a geografia ao redor. Olha lá, vamos entrar nessa área aqui, ó. Ó. Mesma época, mesma data. Ó. Ó quando chega na fovela. Não foi mais. Então, aí você fica falando, poxa vida, agora aqui parece que pegou mesmo a fóvea. Então, tá vendo como é perigoso analisar um OCT só um scan? Então, nós estamos diante desse quadro aí, pessoal. E agora? Ele tem aí alguma coisa que ele fez, mandou para mim até com som aí um pouquinho.
Dá para ver alguma coisa? De novo? Está descendo aqui, ó. Descendo e subindo. Isso aí seria a luz do vaso? Não Isso. dá para ver o vaso, né? Aquele vaso que aparece na Anjo, Eduardo, não está aparecendo no OCT. Hum? Aliás, Eduardo, ele até atravessa o vaso, mas ele não tem realmente uma manifestação. Você vai doido para saber o que é aquele vaso, né? É. Pronto, e agora? Vamos, pessoal. Conclusão Case, de ramo case distal. discussion. Hã? Conclusão de ramo distal venoso. Mas tem um componente tracional também, né? Mas Aquela podia ser relógio tá secundário. dele. Depois da oclusão, fez um distúrbio ali anatômico e descolou a hialoide, ficou preso só na fóvea que está fazendo a tração. Tem nada no chat, Sérgio? não, nada no chat aqui. O pessoal está quietinho. Não que eu tenha visto. Mas eu não vou adiante se não me derem pelo menos 2 ou 3 possibilidades. Essa veia está ensalsichada, né? Parece que ela é telangiectásica. Parece uma telangiectasia. Mas não combina ser súbita a queixa, né? Pensar em Mactel. Que tipo de Mactel? Mactel 1, né? Mactel 1. É comum Mactel nessa região? Não. Não é. Pode até acontecer, mas é muito raro. E não tem alteração capilar aí, tem alteração E não renal. teria queixa súbita, né? Não seria Não, a súbita foi porque, de fato apresentou edema cistoide, tração, né? Você só falou aí, Cleiton. Bom, mas esse caso é fantástico, cara. Porque, veja, ninguém lembrou de uma outra entidade? Sistemicamente, ela não tem nada? Não, Clinicamente? hipertensão controlada, essa moça fica no hospital há 30 anos. Ela tem uns... Mostrei a idade dela no começo, 60 e pouco. 65, se for. Qual é o primeiro diagnóstico? Alguém falou Mactel, tá bom. O que mais? Oclusão venosa distal. Oclusão de ramo venoso macular. Isso. Mas aí, Eduardo, você teria uma artéria comprimindo. Essa veia não tem nenhuma artéria passando por cima dela nesse caso. Não tem fisiopatologia para ter oclusão. O que mais? Alguma outra coisa? Botaram aqui um PEVAC. Quem pôs? PEVAC. Quem pôs PEVAC? O Fábio Gomes. Marinho Gomes. Quem? Fábio Por que Gomes. ele não fala? Por que ele não pode? Não pode falar? Você está com áudio. Tá bom. Mas o PEVAC afeta a capilar. Aqui a gente não está vendo os capilares, né? A gente vê uma veia. Então, quando passaram esse caso lá, fecharam como PEVAC. Mas não tem característica de PEVAC aqui. Vamos publicar tudo. PEVAC maravilhoso. PEVAC é muito próximo da fóvea idiopática. Em geral, os pacientes não têm hipertensão arterial associada, não tem outro sinal. Aqui eu acho que é uma lesão primariamente de uma vênula e com um edema localizado, provavelmente começou a extravasar dessa alteração que a veia tem, mas é difícil de pensar em fisiopatologia para isso. Por isso que eu coloquei isso aqui em forma de aula. Aí que quando eu vi PEVAC, eu já vi 2 ou 3 casos. Já contei a história da PEVAC para vocês. Eu fui a primeira pessoa a ver PEVAC no mundo. Só que eu vi em 2007, não sabia o que era. Aí eu vi o Kerks mostrando isso numa reunião. Eu falei, Kerks, eu vou te mandar um PEVAC do Brasil. Antes, não sabia o que era. Ele falou, putz, é PEVAC. Eu vou pôr no meu trabalho, que eu só tenho 3 casos. Bom, não deu certo. Então, em cima disso, eu começo a discutir o PEVAC. Por isso que é legal pôr como diferencial.
E dá uma olhada que eu consigo falar com o Giuseppe Kerkes. Isso foi agora, pessoal. Eu estava lá em Curitiba, quando eu recebi essa... Eu comecei a estudar com mais calma esse caso. Pô, se o Kerkes não sabe o que é, tá. It doesn't look like a PEVAC. Se esse cara não sabe o que é, imagine nós. Não é bem assim. O que acontece é o seguinte, o Rick Spade é um chato de galocha, é um gênio, mas quis destruir a ideia do PEVAC. E publicou uns 30 casos que ele fala que são medioaneurismas. Só que ele mostra casos de retinopatia diabética. Tá entendendo? Não sei como é que aceita aquele trabalho. Dá uma olhada no caso do Rick Spade e fala mal do PEVAC. Né? Cara, PIVAC existe, estou te falando. PIVAC existe, porque eu tenho um dos melhores casos de PIVAC recente. Agora, depois, um dia eu mostro para vocês, que o Giuseppe Kerkes aceitou. Bom, eu tive que mandar para ele isso aí, cara. Entendeu? Porque ele é um cara que responde. Qualquer um de vocês quiser mandar, ele escreve. Ele ele é de Milão, um cara sensacional, que não tem 50 e poucos anos. Fora que ele já descreveu, aquela Aperture, ele que descreveu. Tem muita coisa bacana que esse homem descreveu. Ele é um belo clínico. Bom, então, PIVAC, eu também fui contra. Na verdade, começa por coisa que na minha cabeça. Exatamente o que vocês falaram aí. Isso é uma ideia do Bactel atípico, né? Então, a Cleide falou, isso aí é uma dilatação de um vaso prévio existente, que é o que se chama de telangiectasia, que é geralmente tem uma área vênula isquêmica ao redor. Eu acho que e tem uma área um pouco isquêmica ao redor. Eu não sei se a definição está boa, mas volta um pouquinho na foto. Então, mas aí que está. O que faltou nesse caso que não foi feito? Infelizmente, eles não têm o CTA lá. O CTA, é. Onde é que você quer que vá? Não, na Anjo mesmo. Na Anjo, na Anjo. Aquela Anjo grande. Essa aí. Ó, parece que tem uma ausência capilar em volta. Então, eu só falei para ele o seguinte, eu falei para ele aqui, João, tá vendo que isso aqui parece que mergulha? E a fluoresceína, às vezes mostra em paciente jovem, dá até para você ver a circulação profunda. Mas, infelizmente, nessa fase, ele perdeu a beleza. Devia ter feito aqui uma CTA para ver o que está acontecendo daqui para frente. Bom, se tiver esses vasinhos em volta aqui, não podia imaginar que um vaso mergulhando, não? Tanto... Cara, então, tem mais uma coisa que vocês estão esquecendo. Isso aqui é uma lesão pré-existente. Tá certo? Não se esqueçam que tinha o que aqui em cima? Tinha tração vitreofoveal. A queixa é da tração. Antes de descolar o vítreo, estava... Exatamente, mostrou ali, né? Exatamente. Mas vocês vão ver só, esse caso aqui não acaba aqui, não. Então, PIVAC também, eu acho também que não bate. Aí eu comecei a colocar isso aqui. Que desgraça de telangiectasia é essa? Não bate com Bactel tipo 1, se for atípico, e pode ser uma coisa adquirida, e depois até tracional. Talvez nada com tração, talvez fosse adquirida, ok? Então, o que vocês fariam para esse paciente? Tentariam antigiogênico? Eu tentaria. É muito próximo ali para você fazer laser, né? Se fosse mais distante da fóvea, pensaria nada em laser. Contra. Nada contra antigiogênico, ainda mais com aquela visão de 20/70. Sim. Agora, que responderia, porque você deve ter uma malformação ali, uma telangiectase, que deve dar um processo isquêmico localizado e um aumento de permeabilidade. Vocês perceberam uma coisa bacana? Olha aqui. Por isso que é bacana analisar. A retina não é fácil assim de bater o olho e falar, tem que estudar. Olha que interessante a fase final desse paciente. Ele mostra extravasamento nessa área. Ok? Todo mundo viu que ele mostra extravasamento aqui, mas não mostra extravasamento na região central. Isso não é porque vai para o plexo profundo, não? Qual é a explicação de não mostrar extravasamento aqui? Apesar de estar elevado aqui. Exudação pelo plexo profundo não dá para pegar na Anjo. Não, porque é tracional. O edema tracional é célula de Miller, não é obrigatório. Assim que você faz o diferencial. Aqui extravasa, mas aqui você tem basicamente uma atração vitreofoveolar. E a fluoresceína não mostra vazamento, entendeu? Mostra sofrimento de célula de Miller. Você acha que se liberar essa tração aí, você melhora esse edema, se precisar até
fazer antigiogênico. Isso, você está no caminho, mas presta Aí atenção. faria uma bolha de gás, fazia um drinking bird aí, a manobra. Calma, calma. E aí você Segura, fazia o teste Jorge. de prova. Eu acho que o anti-VEGF pode até descolar esse hialoide. Segura o Pode Jorge aí. também, a Mas é isso mudança mesmo. de fluxo aí, ele descola. Agora, qual é a beleza desse caso? Então, foi considerado isto. E aí, pessoal, dia 19 de abril, ok? Então, foi iniciado, eles estavam pensando em que fazer, nada a ver comigo isso aqui, isso foi tudo mostrado e eu só tentando analisar todo esse caso. Foi feita uma observação inicial. Em 6 dias, essa paciente falou, melhorou minha visão. Legal? Sim, soltou hialoide. Liberou a atração, liberou a atração. Então, vamos lá. A melhor visão. O que vocês acham? Está de cima para baixo agora. O que foi? Direto aqui. O que a gente vê aqui no infrared é que você não tem mais aquela área escura de... Então, Certo? e olha o que fica bem na área foveal. O cotton ball. Sim. De algodão. Olha. Pós-tração. Entendeu? É matar a cobra e mostrar o pau. Dá uma olhada. Vocês vão dizer, pô, mas espera, não é possível. Não fez que nada. O que melhora em 6 dias? Vocês já viram edema melhorar em 6 dias? Era atração só, então. E ela falou, nossa, agora gozado, minha visão ficou limpa. Entendeu? Olha que interessante. Mas ainda aqui nessa região, alguma coisa, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é 25/4, aqui é 19/4. Lógico que ficaria mais bonitinho se a gente visse aqui, né? Ou aqui estava em processo de soltura, entendeu? E a anjo agora? Foi repetida? Vou mostrar. O caso está completo, só faltou o CTA. Aí, essa paciente foi vir, não sei, ela acabou fazendo o exame em outro local, mas aqui, no meio do caminho aí, isso aqui sei, alguns dias depois, mostrando a melhora da visão, e ele só conseguiu essa foto aí. Olha lá, 25/4. Tá? Então, e tem também essas duas possibilidades. Então, eu fiquei com não há dúvida que tem isso aqui, associado com atração vitreofoveal, esse seria o meu diagnóstico final. A típica parafoveal telangiectasia associado com transient, aí que está, isso aqui existe hoje, é o tal do intraretinal cystoid spaces. Tem alguns trabalhos mostrando isso, e é tanto exudativo como tracional, tá? E aí, por que a gente chega a esse diagnóstico? Quer dizer, eu, basicamente, cheguei, me orientei lá, né? Só falei para o João, João, põe no grupo se você quiser. Não, nós vamos publicar isso aí, não sei o que, não sei o que. Calma. Aí veio, por que eu acho isso? Olha os sinais indiretos. Isso aqui era antes, aqui está a hialoide solta, parece, né? E aí por diante. E olha que interessante. Eu pus aqui umas coisas, isso aqui para uma figura parecida, né? Mas não é o caso. Aqui eu fiz outra, mostrando que o vítreo puxou, é o sinal do cotton ball. Bom, para mostrar, olha que interessante. O que vocês estão vendo aí, pessoal? Observem a data. Em julho do ano passado, ele conseguiu buscar essa foto. Porque essa paciente, eu não sei por que motivo, fazia o CT de controle lá, não sei se gostava de sentar no aparelho, porque nessa época ela não tinha queixa. Mas teve sorte de isso aí está arquivado lá. Então, você veja, ela tem uma aderência vitreofoveolar que não parece uma coisa muito, vamos dizer assim, super normal. Essa paciente, se eu visse no dia a dia, eu ia pedir para acompanhar e até alertaria ela para uma possibilidade de repente, a visão central. O que mais vocês estão vendo aí, pessoal? Umas célulazinhas aí. O que mais? Não, estou falando nessa foto da esquerda. Olha a lesão aqui. Olha a telangiectasia aqui, ó. Quietinha, a salsichinha aqui. Entendeu? Já tinha um ano atrás. Então, por isso que existe aqui, com certeza. Ele não conseguiu. Eu pedi mais... vamos, olha lá, cotton ball sign.
Vamos ver se ele chega lá onde eu pedi. Tá vendo? Eu pedi agora mais fotos para descer aqui, ó, para a gente saber como é que estava a relação vítreo-foveal aqui. E eu acho que ele está atrás disso. Que eu enchi ele, pessoal, vocês não calculam. Aqui, para mostrar a mesma época, olha o olho esquerdo. Então, essa paciente tem uma... Olha aqui o lado esquerdo também com uma configuração preocupante, que isso aqui está tracionando a célula de Miller, o buquê, etc. Mas esse olho se mantém assim, tranquilo até hoje, não tem queixa. 20 e 20, não sei se vai para o mesmo caminho ou não. Aqui são fotos mais recentes, tá vendo? Isso aqui é 21/9. E outra coisa bacana que desde o início eu não mostrei, não quis puxar muito, ela tem o Yellow Spot do Dr. Guess, mostrando que tem qualquer coisa na região foveal e, não quero forçar, mas sumiu com o tempo, né? No olho esquerdo, sobretudo, olha que interessante. O Yellow Spot, que depois fica o Yellow Ring, que o Guess já definia isso como um sinal indireto de tração vitreofoveal. Quando você tem esse acúmulo de lipofucsina aí, que também acontece quando você tem edema macular cistoide. Isso mesmo. O Eduardo, a gente vê muita síndrome de tração vitreomacular, né? E eu nunca vi uma atração vascular desse tipo, dando esse edema localizado, eventualmente por tração num vaso. Talvez a adesão do vítreo tenha sido maior nessa região, por isso tenha comprometido um vaso maior, né? É muito incomum isso, né? Você já viu isso antes? Não? Não, eu só achei legal ter essa foto de um ano atrás, porque mostra que essa coisa já existia, né? Eu acho que ela nasceu com essa telangiectasia. Agora, ele fez, eu pedi um ACTA, mas de qualquer forma ele tem um ACTA do HRA que não é bom, entendeu? Vou te mostrar. E a anjo atual? Mostra algum vazamento? Vou mostrar. Não, vou mostrar. Olha lá. Olha o ACTA que ele faz. Não é legal, cara. Não é legal saber, porque eu queria ver mais coisa aqui, entendeu? Parece que tem alguma coisa aqui, ó. Parece que não tem exclusão. Esse ACTA aqui é um ACT do HRA. Até me propus me comprometi, olha, traz ela para cá, a gente não cobra, eu faço lá com outro aparelho, para a gente ver melhor, para ver se isso aqui encaixa como se fosse uma telangiectasia, um Mactel, pode ser um Mactel atípico, que apareceu em outro local. Mas precisaria pegar os Mactel tipo 1 e ver a relação vítreo-retiniana, né? Mas, Eduardo, o Mactel tipo 1, você tem uma alteração capilar grande, né? Extensa. Aqui você não tem alteração capilar. Eu concordo com você que não dá para ver muito bem nesse OCTA, mas, a princípio, a gente vê no OCTA uma alteração só daquela vênula. Os capilares então, mas você viu que tinha um líquido importante, estava vazando para algum lugar, né? Ou do endotélio alterado ou dos finais dos capilares. Eu acho que havia ali uma atração, porque você sabe, o que acontece? Alguns pacientes, até quando vocês fazem, às vezes, se espilhem de membrana, eu tirei a cortical posterior, vai tirando, não, tem mais coisa aqui, tem mais cortical posterior, aí acha a limitante interna, e que vem junto com a célula com a membrana basal da célula de Miller, desorganiza tudo. Então, eu não sei. Agora, olha, Cleide, você pediu isso aqui dia 28/9, para mostrar exatamente a ideia nossa inicial. Olha, aqui não tem extravasamento importante, extravasamento é ao redor. Então, havia uma atração em cima disso aí. Essa aqui é a beleza. Uma foto grande? Como? A foto pequenininha. Tem uma foto grande, está muito pequena, parece que tem o mesmo vazamento. Não, eu estou tentando aumentar na minha tela aqui, mas não... Estamos tentando aumentar aqui, Eduardo, mas não está dando, não. Não, isso aqui, na verdade, coitado, ele conseguiu fazer bons exames, ele foi super bacana de ter mandado isso. Olha aqui, isso aqui isso aqui já é do dia 19 de abril de novo, né, para mostrar. O olho esquerdo continua igual. Olha que bacana agora. Se eu começasse a mostrar esse caso dessa forma, porque o Murilo lá de Rio Preto também ajudou, não sei por que motivo, essa paciente também passou por Rio Preto, cara. Olha que interessante, 2012. Olha lá a alteração. Ela já tinha telangiectasia. 2016. Em 2012 ela começou a fazer a telangiectasia. E aí ela foi evoluindo. Então, o que a gente tem vontade de fazer aqui? Ver se isso aqui vai lá para o fundo. 2016, 2019, 2020. Olha que legal. Agora, ó, concordo que está, não sei, dependendo do corte, que está estendendo um pouco, né? Ó, né? Ela
alguma coisa congênita tem nesse vaso aqui. E eu acho que deve ter uma imbricação aqui de cortical e que, com o tempo, deu aquela descompensação. Mas isso que é bonito. 19 de abril de 2022. Se eu mostrar isso aqui numa reunião, o que vocês vão falar? Ah, uma trombola de ramo macular, que nunca foi. E olha aqui, alguns dias depois, daqui para cá, se eu mostrar isso aí, o pessoal entra em parafuso. Poxa vida, será que isso aqui é sangue e foi embora? Isso aqui é edema, foi Aqui era o embora? edema que se resolveu pós-tração. Exatamente, ele resolveu sozinho. Agora, é interessante Agora, imagina... que a tração, hoje muito localizada, região foveal, tenha dado uma área de edema tão extenso, né? Eu pensaria o edema em torno da telangiectasia, ela fazendo uma exsudação. Por isso que o Harry Flynn, não bem nesse caso, essas trações aí, ele não trata quase nunca, ele espera 3, 6 meses. Se tivesse feito uma injeção um pouquinho antes de soltar isso aí, todo mundo falaria o quê? Ah, minha injeção foi maravilhosa. Você entendeu? E aí, esse paciente, por acaso, respondeu assim, eu não teria deixado, de fato, ficar com aquele edema, mas, meu caro, ninguém esperava em 6 dias resolver esse negócio. Que tal esse caso? Tranquilo? É lindo. Muito legal, muito bonito. Muito bonito. E a documentação ajuda muito. Começa a pensar várias situações, como esse vaso se tornou idiopaticamente telangiectásico. Qual os motivos? Isso é genético? Ela não tem nada assim, de ponto de vista que foi investigaram um monte de coisa, luz, investigaram tudo. Então, esse caso foi colocado lá na reunião, puseram 1/3 de slides que eu pus aqui. Agora, o trabalho foi meu aqui, de ter colocado isso quase uma semana para arrumar isso aqui tudo, né? E bonitinho, olha, uma diferença aqui. Você tem que levar a sério isso aqui, pessoal. Tem que ficar bonitinho, ó. Não pode ter bagunça na apresentação do caso, não. Então, esse caso foi colocado lá, não vou falar o nome, alguém falou, isso é PIVAC clássico. Todo mundo, PIVAC, vamos publicar. Aí eu liguei para o nosso amigo e falei, João, manda esse caso com calma, eu acho que não é PIVAC, não. Bom, então é isso aí. Caso 3, vê se eu vou nesse caso aqui. Deixa eu ver se esse caso 3, eu nem lembro agora qual é. Ah, tá. Tem mais tempo ou acabou? Tem tempo. Agora são 8 horas. Vamos lá. Tem umas 8h15, 8h20 aí, vê se você consegue. Tá bom, esse aqui é o último. Dia 9, 6/9, pessoal. Esse é um dos casos mais recentes, fantásticos, que mandaram para mim, para opinião. Esse rapaz, eu já vou dizendo para vocês o seguinte, esse rapaz trabalha na Petrobras, é correto, quando fala Petrobras, é correto, trabalhador lá há 200 anos, ele tem 41, é um cara fantástico, magrinho, não tem nada, não toma um remédio, não tem colesterol, não tem pressão alta, não tem nada. E ele foi procurar, ele é de São José dos Campos, né, porque ele trabalha lá, não sei o que tem na da Petrobras, que ele trabalha por lá, e ele teve uma baixa de visão súbita, do lado direito, há 7 dias. Não mostrei para ninguém esse caso, hein? Eu talvez mostre no Rio de Janeiro, se tiver alguém lá depois, né? Então, ele é um cara super observador no dia a dia dele. Ele é impressionante, ele descreve para você detalhes que você até dá vontade de escrever. Então, nessa época aí, ó, dia 6/9, ele falou que, de repente, a visão do olho direito, olho dominante, ficou embaçado, ele já veio com 7 dias de história. 20/40, né, ele não tem refração importante nenhuma. Ele tem... Outra coisa que eu não vejo o pessoal mencionar, tem que ver visão de perto. Pô. Ninguém menciona a visão de perto, achando que visão de perto não serve. O sujeito vai no consultório porque ele não consegue ler de modo geral. Tem vários tipos, mas J3 não avançava, a diferença era enorme para esse olho, que era o olho não dominante, ele tinha J1, 20/20. Fundo de olho. Alguém quer tentar descrever alguma coisa aí? Presença de exudatos de hemorragia em parafóvea inferior, com vasos talvez tortuosos aqui, parecendo uma oclusão também venosa bem distal aqui. Vocês falam, agora meu fundo preto se foi, mas tudo bem. Eu não gosto desse fundo branco. Meu computador, de repente, some o fundo preto, tudo bem. Mas dá para ver aí, não dá? Com mais detalhes? Isso. Dá.
Você tem, então, uma Isso aqui, hemorragia isso aqui já é maior tudo na região- documentação, é tudo documentação minha que eu faço lá no André Maia. Quando ele veio para mim, eu já fui atualizando toda essa parte. Só que ele veio com uma hipótese diagnóstica totalmente, quer dizer, um pouco atípica, mas vocês vão ver só. Então, ele tinha isso aí. Paciente com essa idade, olho esquerdo. O que vocês querem? Um anjo, Hã? uma geografia, para começar. Você quer anjo ou quer um CT, seria Jorge? bom. Quero as Tem que duas escolher. coisas, mas começaria Escolhe com um a só, anjo. Jorge. Escolhe um só, anjo ou CT. Eu quero um anjo. Só se você me prometer fazer o diagnóstico assim que você olhar anjo. Sim ou não? Vou tentar. Vou tentar. Primeiro, mostrar um pouco de alto flúor. Ajuda? Não. O que é isso aqui? Uma hipoalto pela hemorragia, né? Hemorragia. Isso aí não Sangue. acrescentou conhecimento nenhum. Tem um misto aqui de coisinhas, né? É, tem. É. Ó, isso aqui, que eu fiquei muito bravo, já estou bravo com eles. Isso aqui não tem cabimento permitir Isso é tudo artefado. um exame caro desse. Não tem papo para mim. Eu vou lá reclamar. Ou isso aqui é saliva que caiu na lente, ou essa lente não está limpa. Olha que fase maravilhosa. Que fase é essa de enchimento? Eu adoro o cronômetro. O cronômetro eu também não põe no Brasil. Acho que é feio. Cara, qualquer reunião de primeiro mundo, o pessoal pede o tempo de fluorescência. Aqui no Brasil, não, você tem que adivinhar. É bom porque você treina, né? Mas Isso aí deve estar em cronômetro torno, em torno de uns 20 segundos. Não, menos. Menos? O flash coroidal? É, tem um flash coroidal, já está a artéria preenchida aí tem menos. O paciente não deixa de ser jovem, 40 e pouco, né? Agora vocês vão gostar. Essa desgraça aqui que não tinha aparecido. Nada a ver isso aqui. Agora você está tendo um enchimento da lesão. Ué, não tinha sangue ali? Isso, mas aí você está conseguindo... Por algum motivo, aquilo não é sangue. Pode ser só a lesão mesmo, bem vermelha. Ou sangue em volta da lesão. Aí eu me lembro de um PEVAC. Esse sim. Aí eu me lembro do PEVAC. Se você queria que eu batesse o olho e dissesse um diagnóstico, é PEVAC. É PEVAC ou PIVAC? PEVAC na Bahia. Na Bahia. Que é PIVAC. Aí é PIVAC. Estou te enchendo, mas você vê que interessante esse enchimento? Ó. Muito interessante. E outra coisa que foi descrita inicialmente como lesão em halteres, né? E bem no final dos capilares. E agora? Cuidado, hein, com esse negócio de PIVAC. Cuidado. Hoje eu tomei uma bronca lá na Escola Paulista. Eduardo só pensa em PIVAC. Vai. E aí? O que vocês acham? Esperava esse tipo de comprometimento? Você tem um cisto enorme, parecendo que tem Esse OCT está lindo, cara. Esse OCT está lindo. Fibrina no centro. Parecendo um gatinho. Por que você fala fibrina, Jorge? Eu acho que pode ser sangue, né, dentro. Pode ser sangue também, pode ser sangue também. Pela essa Isso aí coloração, isoreflectividade. Ela tem uma isoreflectividade. Ô, Jorge, então eu vou mostrar para você, eu quero que você me nomeie isso aqui, tá? Vamos lá. Aqui. O que é isso? Uma hiporreflectividade. Um espaço. O que é isso? Isso aqui o que é? Teoricamente. É um PIVAC? É um PIVAC ou é um baita cisto? Parece um baita cisto. Ok. E na base? É porque a parede vascular daria uma maior hiperreflectividade, se a gente estivesse pensando só se esse PIVAC está tão dilatado aí que as células endoteliais não estão hiperrefletindo. Isso aqui o que seria? Ou acho que é sangue, né? Uma trombosezinha, um coágulo, ou um coágulo já organizado, já formando uma fibrina. Ok. Eduardo, Isso aqui.
Isso Acho aí que esse seria é o edema. PIVAC. Esse é o... Por quê? Por que que é o PIVAC? Tem parede, tem parede. Tem E está contorno localizado espesso. onde? Está localizado onde? É Diferente do profundo. aneurisma, diferente do A aneurisma do a diabetes. plexiforme externa. Ou plexo profundo. É lá que É, forma o plexo PIVAC. profundo, é. É o plexo capilar profundo. Então, Aí tem pessoal, que ver no CTA, né? Isso aqui é um PIVAC maravilhoso. Que está exudando e Tá. formando essa região aí. Exatamente. Não só Acertei pela metade, ganho metade do jantar. aqui você falou que é fibrina? Ela falou que é gatinho. É um gatinho. Gatinho? É. É um gatinho, está escondido ali. Pior que você está certo, viu, meu amigo? Isso aqui parece realmente fibrina. Mas você veja, que beleza o que mostra um OCT, né? Aqui Essa imagem sua está perfeita. uma hialose maravilhosa. E olha que interessante, esse corte aqui, um pouquinho, né? Aqui você está passando. Então, tem que fazer vários cortes, mostrando aqui a presença de exudatos duros na plexiforme, etc. Então, esse paciente, apesar de ele ter uma queixa aí de 7 dias, né? Você tem que fazer uma correlação aqui, de novo. Então, de novo aqui, mostrando mais alguns cortes. Olha o pivaquinho aqui, pode ser até que tenha 2. Bom. Bonito. Corte vertical. Olha aqui. Olha o seu gato aí. Gato subiu no telhado. Olho esquerdo. Tudo bem? Por enquanto, perfeito. Não estou vendo nada. Agora sim. E aí? Isso já é também é um ACT da tópico, né? Eu acho que é superior ao HRA. É uma máquina muito boa, o Triton. É o Triton. Então, o que vocês estão vendo aí? Uma área de isquemia. Concordam que o plexo superficial está aparentemente legal? Normal, tem nada. O plexo profundo depende do que está passando aqui. Você pode ter sangue e você tem aqui uma certa desorganização. Você tem uma... Esqueci o nome que dá isso. FAZ? A circularidade do FAZ. Aí você veja aqui que a segmentação está passando nessa região aqui, né? Ó, está no plexo. Mostrar mais alguma coisa para. Olha que interessante isso aqui vazou de exudato duro, etc. Está formando essa configuração aqui. Bom, aqui está passando bem em cima dessa região, né? Quase que a retina média. Bom, essa CTA ele foi mais bonito, mas eu acho que complementa, né? Mas daria para fazer alguma coisa já para pensar em PIVAC, mas ele causa um certo estrago aí, pessoal, tá vendo? Não queria ter no meu olho isso aí de jeito nenhum. E mostrando aqui a segmentação, olho esquerdo. Bom, vamos em frente. Diagnóstico e management, agora que eu quero saber. PIVAC não responde bem antiangiogênico. Mas mesmo assim, né, vale tentar. Concordo com vocês, eu estou só sugerindo. E o que vocês fariam? Eu pensaria, talvez, no corticoide. E mais, Sérgio, Leite e chats em geral? Eu faria antiangiogênico. Para começar, 41 anos. Então, e ele estava super ansioso, porque ele veio com um diagnóstico um pouquinho preocupante, né? Bom, eu posso falar, porque vocês não sabem quem mandou. Ele veio com um diagnóstico de cisticercose, um cisticerco, coitado, com o Scolex, possivelmente com Scolex naquela região da fibrina, né? E então, estudando o caso, por isso que eu digo, com calma, estudando, você chega a uma conclusão que se trata de PIVAC mesmo, né? Isso aqui eu pus hoje, pessoal, porque eu não consegui pôr todo, não consigo, estou cheio de coisa para fazer, mas eu fiz questão de mostrar. 15 dias depois, lógico que eu fiz uma ilha nele, olha aqui, 6/9, 27/9, 15 dias depois. Olha que interessante, eu falei, professor, você me liga, daqui uma semana eu quero ter uma ideia da sua visão. Ele me liga no 7º dia. Doutor Eduardo, está igual. Esse olho está enxergando mal, não estou legal.
Outra semana, me liga na outra segunda-feira. Doutor Eduardo, é impressionante, 80% da minha visão melhorou. E aí ele veio, e eu peço sempre, depois de 15 dias, para saber se eu estou no caminho certo. Lógico que houve uma melhora. Por que houve uma melhora? Você está vendo aqui a precipitação dos exudatos. Isso é bom sinal. E só ver aqui, ó, dá uma olhada. Melhorou. Então, o próprio Kerkes, olha que interessante, eu não quis mostrar aí, porque não deu tempo. Mandei para ele esse caso, ele ficou impressionado. Ele falou, olha, talvez um dos melhores casos para mostrar que não tem nada a ver com diabetes. Você vê, é um caso de um rapaz absolutamente sem risco nenhum, e ele tem o PIVAC. Agora, ele falou o seguinte, tem um sinal muito ruim ainda, doutor Eduardo, que eu não gosto de ver, que é o tal da fibrina, e que mostra que a chance, está vendo como é perigoso falar? Eu posso pagar a língua. A chance de você melhorar com anti-VEGF é quase mínima. Uhum. Oh, mas eu vou fazer o quê? Corticoide nesse homem? Fiz o Eylea, mas ele estava super, super sabendo de tudo. Eu falei, olha, professor, você vai receber uma injeção, eu não sei o que vai acontecer. Pior não vai ficar, só se realmente oftalmite. Não vai ficar, mas interessante, olha aqui. 27 de setembro, para mostrar, para comparar. Não foi uma maravilha, mas que deu uma boa enxugada nesse cisto, né? Tá certo? Agora. Melhorou. E ele está assim. Eu não cheguei, eu fui fazer o exame dele, não cheguei. Eu preciso ver no consultório qual é a visão dele. E terça-feira, vai dar um mês, eu vou fazer a segunda. Tem que fazer, eu vou fazer mensal, não sei quantas. E depois eu vou mandar para ele. Ele quer saber, eu quero que me manda depois o que aconteceu com esse paciente. Lembra daquela alteração? Isso aqui é depois do Eylea. É esse caso. Então, vocês viram hoje 3 coisas diferentes, né? O scrap, uma outra telangiectasia doida e um PIVAC para terminar todo mundo contente, alegre, porque eu acho que esse PIVAC, esse de fato é um PIVAC original, bonito, primário. E agora eu queria mostrar isso para o Rick Spade, falando sério, para ele me dar uma explicação. Porque é irritante o trabalho dele, com todo respeito, cara. O Rick Spade é um dos melhores caras do mundo. Mas por que ele publica aquele trabalho 38 e fala mal do PIVAC, que ele acha que não existe? Então me explica esse caso aí. E por isso que o Kerr está juntando alguns casos, eles têm uma briga aí já de trocas de letters, e que o Kerr não aceita a ideia do Spade, né? Que ele acha que é tudo mais ou menos tipo ligado ao diabetes, ou... precisa ler o trabalho dele, lá, em 25, 30 casos, de PIVAC-like. Esse caso um dia eu mostro para vocês, tá? Ele é muito complexo, mas só para dar água na boca aí. Esse menino que eu também estou vendo recentemente com essa... Eu acho que eu já mostrei isso aqui. Tem uma Mauric aí? Eu mostrei no Norte e Nordeste isso aqui. Tem uma Mauric? Isso é uma entidade... Como? Tem uma Mauric à esquerda? No olho esquerdo? Não. Isso é uma entidade nova. Depois eu conto a história, porque é muito bonito esse caso aí. Esse caso eu mostrei, acho que lá no Norte e Nordeste. É uma entidade nova, no menino de 14 anos, e eu levei agora para o MOAC esse caso, porque ninguém sabe o que é. Eu tive uma ideia que isso aí pudesse ser um fibroma de coroide, né? Uma lesão fibrovascular, porque está na coroide. E quando eu mostrei isso lá na... Como? Mostra mais um pouquinho para a gente ver. Mas você bota o pirulito, não quer dar o resto, pelo amor de Deus, continua. Nada, né? Ajuda? Aí você mata. Ajuda? Essa aqui é a foto que ele veio. Operação de coroide aí. Olha aqui, esse é o Triton. Ah. Agora aqui o Visupac. O que vocês estão vendo aí? Não esqueçam dessa imagem. Parece uma fibrose subretiniana, é uma Que reação. abre em leque. Abre em leque. Ou seja, parecendo uma fibrose ao nível da coriocapilar, pegando o triângulo de Amalric. Não tem triângulo de Amalric. Esse paciente tem 12 anos de idade, sei lá, 14, ele foi achado de exame. Só que o médico que viu esse paciente falou que não havia essa lesão antes. E o pai ficou desesperado. E acabou vindo aqui, não me lembro, alguém me mandou esse paciente de Cuiabá, alguma coisa assim. Tá bom, vocês querem que eu passe? Será que não é uma larva andando aí? Então, tudo isso aí é considerado.
como eu sou um cara chato, eu... Dá uma olhada, pessoal. Vou passar rápido. O que vocês acham? Sim, tem edema. Mas essa coroide tá estranha, essa coroide aí. Aqui tem que ser fundo preto, não sei porque saiu assim. Todo mundo sabe o que é Reed-Shaped Maculopathy? Não sei o que é o dome shape, mas o reed shape não. É um quadro parecido com o dome shape, né? Mas aparece mais em jovens e você não precisa ter necessariamente miopia para ter alteração, é isso? Isso mesmo. Não, na verdade, o reed shape, na verdade, você faz o diagnóstico fazendo corte vertical. E é um tipo de dome shape, mas é o que você falou aí. E, lógico que esse paciente tem alguma coisa parecida com isso, mas ele não é automíope, e então não ficou com isso. Aí ficou com esse hematoma. Esse é a minha ideia era isso aqui. Ó, o que eu mandei? Eu mandei, olha, uma torpedo atípica. Bom, isso é o que os pacientes têm. Chama-se Aspecific Choroidopathy and Macular Elevation. Mas, Eduardo, você mostrou um caso de SMAC já. Será que é esse que eu vi? Não, eu que mostrei. Não, eu sei que você mostrou, mas você falou que não tinha mostrado para ninguém. Eu já vi um caso de SMAC que você mostrou. Não, você não mostrou? Esse caso, espera aí. Esse caso aqui começou assim, e eu, até então, eu falei, veio na minha cabeça, cara, não sei por que neurofibromatose. Porque eu achei que pudesse ser um neurofibroma. Neurofibroma você encontra em neurofibromatose, von Recklinghausen. Eu falei, a mãe veio junto, eles estão apavorados, que acham que o menino... Ele não está com 20/20 exatamente, mas está com 20/25, com um pouquinho lento. Mas eles perceberam que ele está com líquido. E eu peguei esse caso e pedi para o menino, perguntei, assim, você tem alguma mancha de café com leite? Ele falou, olha aqui, né? Ele tem esse, aqui atrás da perna, ele, mas uma coisa boba, que são só duas, não quero forçar a barra. Eu falei, meu Deus do céu, será que esse menino tem alguma... Agora, não tem nódulo de lixo, não tem. Aí a mãe, na mesma hora, falou, peraí, doutor, eu tenho isso aqui há muito tempo, né? Eu tenho umas lesões aqui atrás na pele, ó. A mãe, na mesma hora, mostrou isso. E eu tenho um irmão que também tem a mesma coisa, umas lesões nessa região aqui. Então, eu, sem saber de nada, sem saber desses MAC, eu já pedi para fazer, liguei para a Juliana Salum, ela falou, olha, Eduardo, tem uma pessoa excelente aqui no Sabará, e que é o cara que mais estuda NF1. Eu não sei se é ou não, mas esse paciente está cheio de mancha, etc. Eu falei, deve ser uma coisa do tipo neurofibroma. Manda o caso para o doutor, que eu admiro demais, chamado Salomão Cohen, que discutiu um caso meu de genesia da epitélio pigmentar no retina. Ele veio no Congresso de Ceará. Você lembra, Sérgio? Você estava lá coordenando. Lembro. Eu lembro. E vocês punham no final, assim, uma coisa que entrava e punha the end. Então, e foi nesse congresso que esse homem ficou um dia só com a gente. Para mim, uma das maiores autoridades em doenças, vamos dizer assim, malformação. Ele que descreveu a digenesia, ele tem vários trabalhos. E eu mandei para ele. Né? Aí, meu caso, ele mesmo que pediu, o Salomão pediu, você não sabe o que aconteceu. Ele falou, doutor Eduardo, é muita coincidência. Peça para fazer vários cortes, como eu mandei tudo isso aqui para ele. Eu falei, o que você está inventando moda? Ele falou, não, porque eu acho que você está diante de um caso de SMAC. Eu fiz SMAC, aí eu fui correndo saber se esse doutor que não tinha visto a lesão em 2016, porque ele garantiu para o pai, eu falei, vai lá buscar esse exame. O pai se meteu lá no H-Olhos e conseguiu essa imagem, cara. Então, nada disso, que ele falou que não tinha antes, nada disso. Então, já tinha, olha aqui, isso aqui é de 2016. Eu vi esse menino faz 2 meses. E levei lá para o MOAC, onde eu vou. Levei no bolso, mas calma lá. Deixa eu mostrar. Isso aqui já está publicado, mas não está no final desse trabalho aqui. Isso aqui é um grupo de pessoas da Holanda. São 2 ou 3 casos de SMAC, que significa aquilo que eu mostrei, mas está nesse trabalho aqui, que todo mundo devia ler, se quiser. Tá? Lá no finalzinho, eles falam umas 5, 6 linhas de SMAC, mas que eles estão juntando outros casos. Né? Desses 2 casos que estão na literatura, um eu acho que bate, o outro, para mim, é central serosa crônica.
O que eu fiz? Liguei para o Ives Cohen, de novo. Olha o que ele escreve. Mandou o caso dele para mim, que ele tinha acabado de ver em junho. Ele falou, doutor Eduardo, é impressionante, eu estou com um caso semelhante ao seu. Olha, esse é o caso dele, 34, ele mandou tudo isso aqui direitinho. 34, olho direito normal e essas lesões aqui. Olha. Coroide espessa, descolamento que vai e volta, isso aqui desaparece. Ele acha que... Ele tem uma ideia, o próprio Salomão Cohen, que esses pacientes podem ter um tipo de um estafiloma seletivo nessa região temporal. E eu fui atrás de tudo isso. Eu pedi para a Norma fazer um belo de um ultrassom. Olha, 6 meses depois volta o descolamento, vai, fecha sozinho, e assim vai. Olha aqui, esse é o caso do Salomão. Ele é tão fantástico que ele desconfiou de um estafiloma e tem mesmo no caso dele. Uma coisa congênita que fez essa descompensação. O meu caso eu pedi, mas não tem. Olha, já voltou aqui, fica normal. Então, esse SMAC vai e volta. Essa alteração temporal, tem essas linhas aqui que divergem. Esse é o seu caso, Eduardo? Não, esse é dele. Ah, esse é o dele. Esse é dele. Esse aqui é 34 anos. Uhum. Eu fiquei bobo de ver como parece com o meu, e inclusive o aspecto aqui de tomografia de OCT. Tá bom? Então, esse é o SMAC. Agora, veja que interessante. Levei isso aqui lá como o caso lá no MOAC. Então, para mostrar isso aqui no final, que está bonito. Levei exatamente como eu estou mostrando para vocês. Cara, no meio do caminho, o Bailey Freund me interrompe. Eduardo, nós temos 2 casos como esse. Ele não sabia que era SMAC. Só que nós chamamos isso aí de um nevus, atípico do jovem. Então, depois disso, eu fiquei super feliz, porque ele não sabia dessa história do Bailey Freund, né? E o Bailey Freund, quando chegou em Nova York, me escreveu de novo, que ele viu um 3º caso. Olha que loucura. Então, são pacientes jovens, e eu estou investigando essa questão do NF1, mas só porque eu quero continuar no meu raciocínio, porque isso aqui é um tipo de uma fibrose que aconteceu aqui nessa região, entendeu? Olha lá. E aí eu já recebi, um dos fellows já me ligou dizendo que eles estão fazendo uma coleta de casos e talvez descrevam essa doença aí daqui a pouco como se fosse uma coisa nova. Mas é bom mostrar para vocês que a gente vê tanta coisa no HC, se alguém tiver alguma coisa semelhante, né? Bom, pessoal, eu acho que eu mostrei coisa diferente, viu? Muito, muito diferente, Eduardo. Excepcional. Excepcional. Muito obrigado. Maravilhoso, realmente. Excepcional. Maravilha. Então, TEVAC é o SMAC. TEVAC, SMAC, SCREP, o que mais? Nossa, escreve. Vocês vão sair daqui, vão me xingar. O homem só mostrou coisa do outro mundo, cara. SMAC, SPAC. Então tá bom. Boa, Eduardo. Valeu aí. Agradeço. Foi legal. Eduardo, obrigado. Super obrigado. Tinha que fazer mais isso aí, viu? Aqui com a gente. Eu tenho 400 casos do MOAC que eu trouxe agora. Cara. É só mostrar um dia lá. Não, eu estou juntando. Eu fui quase todos. O Rodrigo Meirelles estava comigo nessa reunião. Nós 2 só agora, que foi lá em Dublin, há uns 2 meses atrás. Sabe quem estava lá? Entrei na sala, estavam no MOAC. É uma reunião de 70 pessoas. Estavam José Pulido, Rick Spade, Bailey Freund, David Sarraf. Meu, você começa a apresentar os caras, ele, a primeira slide, ele já faz o diagnóstico. Nunca vi. Só que o Bailey Freund, quando olhou, falou, peraí, eu tenho um caso exatamente igual a esse. Para mim, isso é um nevus atípico do jovem. E aí eu contei a história do Ives, ele já entrou em contato com o Ives e agora parece que são 4 ou 5 aí, fora o grupo lá da Holanda que vai publicar mais casos. SMAC. Muito bom. Anotou aí. Tá bom. Pessoal, abraço a todos e que tiver Claro. quiser entrar em contato para Tá? perguntar, viu? Passar cópia, eu não estou nem aí, passo para quem quiser. Mas eu vou mostrar muita coisa, muito disso aqui, eu vou mostrar talvez no Rio de Janeiro. Alguém vai para o Rio de Janeiro, para o SBO? Eu vou, me vejo lá. Você Eu não vou apareça na minha... sexta-feira. Você fica quieto lá, viu, Jorge? Não, pode deixar, vou ficar escondido. Não sabe o que você faz, Jorge? Quando você apresentar o primeiro caso, você fala que é PIVAC, você fala que é SMAC, tá bom? Tá bom. Abraço.
Abraço. Um abraço, Cezão, pra você. obrigado Um abraço, aí. claro. Obrigado. Tchau. Um Tchau. abraço. Stop share.